Avrachote, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero tributar glória devida ao único e eterno Deus que nos concede o privilégio de ser útil ao ministério num período tão significativo e tão destrutivo e ao mesmo tempo construtivo nesse tempo do fim. Toda a minha gratidão ao Deus eterno que nos concede o privilégio de mais uma vez poder deitar e dormir, acordar, porque nós sabemos que só o Senhor é o que nos sustenta, e de ser ministro de sua palavra e ser escravo deste dom este que nos motiva a cada dia mais a exercer a função ministerial dentro do corpo de Cristo e ser um dos ministros do seu Evangelho este, arquitetado por Deus, encarnado por Jesus Cristo, admirado pelos anjos e pregado por simples mortais e servos como nós. E para este dia, enquanto você dormia, Deus preparou um lindo dia para nós. E eu gostaria de deixar uma pequena reflexão para o nosso enlevo espiritual, porque duas coisas enchem a minha mente decrescente: o céu que está em cima de mim e a lei moral dentro de mim. Isso me faz convicto de que eu tenho partícula de Deus. Isso nos faz convicto de que nós nascemos para um propósito diante da presença deste Deus, o Deus eterno. Eu gostaria de ler um texto que está referido no livro de Salmos, no seu capítulo 137, no seu versículo 1 em diante. Está escrito assim: junto do rio Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião, no sagueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois ali aqueles que nos levavam cativos nos pediram canções, e eis que nos atormentavam e nos alegrássemos, dizendo: cantai um canto de Sião. Mas como entraremos em campos do Senhor em terra estrangeira? Verso de número 5: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha destra da sua destreza. Este texto é um texto do exílio, do cativeiro, dentro do cativeiro. E todos nós sabemos que a nossa vida gira em torno, muitas vezes, de cativeiro. E dentro do cativeiro nós entendemos que isso aqui é muito interessante, porque o texto apresenta a experiência do povo de Deus sofrido dentro desse cativeiro. Depois da destruição de Judá e dos exílios na Babilônia, o povo está vivendo. E essa vivência é uma vivência de crise. E particularmente para mim, uma das maiores crises que atingiu o povo de Deus tão profundamente é a crise religiosa, é a crise de identidade. Quando nós somos submetidos a uma crise religiosa, uma crise espiritual em nossa vida, parece que se esvai toda a capacidade de crença de que Deus Ele nos abandonou. Mas isso não quer dizer que Deus não esteve em Babilônia. Isso é uma mentira, porque Deus, dentro da sua capacidade de onisciência, onipresença ou onipotência,
Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não se manifesta em todos os lugares. Talvez a sua pergunta seria esta: aonde Deus se manifesta então? Deus se manifesta aonde Ele é invocado. Por isso Deus pode ser passivo ou Deus pode ser ativo, dependendo do seu relacionamento ou do seu posicionamento com o Deus eterno. Por isso o povo estava vivendo esta crise, e a crise tira de nós a crença de que Deus, Ele é poderoso, é onipotente para nos arrancar e nos tirar de qualquer circunstância ou de qualquer situação de nossa vida. É interessante nós notarmos que dentro desta crença de crise do povo do exílio, esse povo adquiriu sobre a sua vida, havia pelo menos 3 fatores importantes que eu costumo dizer referente a este exílio, que nós entendemos que a crise atingiu. Existia 3 tipos de crenças dentro deste exílio. Uma delas, que nós entendemos que muitos acreditavam que Deus havia abandonado o seu povo à própria sorte, pois todas as promessas haviam caído por terra. E o grande povo, a terra, o povo, o templo, que Deus havia abandonado o seu povo. A segunda crise que nós entendemos aqui é que os outros acreditavam continuamente que, apesar da destruição, Deus não poderia mais se manifestar e mostrar sua grandeza diante do povo. Só que isso é uma mentira. Enquanto uns acreditavam da crise religiosa, que alguns acreditavam nesta época, é que Deus havia abandonado o seu povo e Deus não se manifestaria mais por causa da crença deles de que o que eles haviam cometido, por Deus ter enviado os profetas, os seus servos, agora eles estavam sendo punidos. E é interessante notarmos que todos esses acontecimentos foram gerando no povo, porque quando você deixa de acreditar naquilo que é seu por herança, você, nós vivemos dentro de uma deficiência onde opera a incredulidade e a inoperância de Deus. Porque Deus vive dentro de um campo, e este campo dentro deste campo que Deus vive, dentro do campo do invisível, do incrível e do impossível. Isto não quer dizer que Deus não estava lá em Babilônia, ou que Deus não estava dentro deste exílio. Deus estava dentro desse exílio. Só que cada acontecimento em nossa vida, Deus vai trabalhando de uma forma, muitas vezes, que nós não vemos, mas Deus está trabalhando silenciosamente dentro de nós. Há ocasião que Deus trabalha fora de nós, e há ocasião que Deus trabalha dentro de nós. Porque a conversão do nosso ser, ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. A transformação da restauração em nossa vida começa de dentro para fora, porque é dentro que os valores eles são guardados. Então dentro de cada ser humano existe um valor que muitas vezes está preso dentro de um exílio, e as pessoas estão presas dentro dessa deficiência de crises religiosas, de valores, por ausência de uma experiência com Deus. Quando nós não temos uma experiência com Deus, relacionada com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu perdão, com a sua justiça, ou até mesmo uma experiência com a sua palavra, nós vivemos dentro dessa deficiência de crise religiosa, por ausência de algo
que se perdeu dentro de nós. Quando Deus se manifesta para Adão, Deus pergunta para Adão: Adão, aonde você está? Deus não perguntou para Adão: Adão, o que você fez? Deus perguntou para Adão aonde ele estava. Deus não estava preocupado com o que Adão tinha cometido. Deus estava preocupado aonde Adão estava, porque Adão havia se distanciado da presença de Deus. Só que o texto mais primitivo dentro do hebraísmo seria este: Adão, aonde você se perdeu dentro de si, que eu não consigo mais me conectar consigo. Então Deus não tem problema com o pecado. A manifestação e a glória de Deus não é a aprovação de conduta. A manifestação e a glória de Deus é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Adão tinha pecado, só que Deus não deixou de visitar o jardim do Éden para ir em busca, porque quando o homem ele perde os seus valores, uma das coisas que ele tem é fugir, é se esconder a sua própria vida por termo da vergonha que se acometeu dentro de você, porque os seus valores se perderam, os seus valores se esvaíram, e ele começa a viver dentro de um exílio, preso dentro de uma crença, achando incapaz de receber de volta a misericórdia, a bondade de Deus, e por isso eles muitas vezes não retornam para a presença de Deus por equívoco de crença, de que muitas crenças são cogitadas, codificadas, melhor dizendo, dentro de nós, e essas crenças estabelecidas, codificadas linguisticamente dentro de nós, por causa da circunstância, do momento, ou da vivência, ou da experiência, nós adquirimos essas crenças acreditando que Deus não é capaz de manifestar, de mudar este quadro de vida que nós estamos vivendo diariamente em sua presença. Isto é uma crença negativa, isto é uma crença mentirosa, porque mesmo estando dentro da situação que o povo de Deus estava, desta crise religiosa, muitos acreditavam que Deus havia abandonado o povo à sua própria sorte, né? E grande parte do povo acreditava que por causa dos templos que foram destruídos, por causa deste exílio, que Deus tinha abandonado completamente o seu povo e que Deus não se manifestaria mais por causa da rebeldia do povo. Mas isto é uma mentira. Deus continuou amando o povo, Deus continuou lutando pelo povo, mas de uma forma silenciosa, porque Deus queria agora. Existem coisas que Deus dá para nós aprendermos, e existem coisas que Deus só nos dá depois que nós aprendemos. Deus queria ensinar uma lição para o seu povo, e Deus precisava tratar o seu interno. Quando nós estamos dentro de uma crença estabelecida dentro de nós, é como se nós estivéssemos presos e cativos. É como o povo que estava no Egito quando saiu de lá. O povo viveu aproximadamente 430 anos preso dentro de um sistema de crença por causa da sua convivência e da sua vivência diária dentro de uma escravidão, e ali foi gerando nele crenças estabelecidas por causa daquela vivência. E nós, como ser humano, acreditamos muitas vezes dentro desta crença de que o ambiente que nos cerca, a vivência do momento nos define. Mas Deus não define a nossa vida pelo momento, não define eu, você, nós, pela circunstância, pelo momento que nós estamos vivendo, porque em Deus nós estamos em constante crescimento, nós estamos em constante construção diante de Deus. Não era difícil para Deus se manifestar dentro do Egito e Deus, com seu braço forte, mudar e transformar todas as coisas naquela situação. Mas a grande questão era mudar a mentalidade de escravo que eles possuíam dentro de si, ao ponto de quando Deus começou a operar e trabalhar e tirar eles para fora, eles começaram a colocar para fora tudo aquilo que estava dentro do seu coração. Às vezes, aquilo que te mata não é aquilo que vem de fora, mas é aquilo que já está dentro de você. É a sua crença,
é o seu ponto de vista, é o seu modo, a sua maneira de ver as coisas que Deus estabelece dentro do seu eterno e soberano poder. Deus não te abandonou. Na verdade, a maioria das coisas que nos acontece, ela parte dos valores que nós abraçamos dentro de nós, criando em nós uma crença negativa ao ponto de nós tirarmos de nós mesmos a crença de que Deus é poderoso para nos tirar dessa situação devido aos acontecimentos que acontecem e que norteia o nosso viver diário. Isto é chamado de crise religiosa dentro de nós. Deus não deixou de ser pelo fato de nós não acreditarmos que Deus é poderoso. Deus não deixou de ser poderoso porque você deixou de acreditar que Deus é poderoso por causa da vivência e do momento que você se encontra na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, na sua vida ministerial, na sua vida familiar. Isto não muda o fato de Deus ser onipotente. A sua descrença, a sua falta de crer, a sua falta de experiência não modifica o fato de Deus ser onipotente, ser todo-poderoso, de se manifestar, de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nossas vidas. Deus continuará sendo, Deus continuará se manifestando, Deus continuará trabalhando, porque Deus, Ele é Deus. E o controle de todas as coisas estão sobre o domínio de Deus. O que está havendo é uma crise religiosa, uma crise de identidade, uma quebra de relacionamento, de comunhão com Deus. Quando há uma quebra de comunhão, de relacionamento com Deus, você começa a viver crises. Crise na sua vida sentimental, crise na sua vida espiritual, crise dentro dos relacionamentos interpessoais ou pessoais com alguém, dentro da sua vivência ou da sua convivência. Isto é chamado de crise interna dentro de você. Existe nos dias que estamos vivendo muitas pessoas que frequentam a igreja, pessoas que estão nos cultos frequentemente, às vezes participam de campanhas, participam de quase tudo dentro da igreja. Pessoas envolvidas, mas poucas pessoas desenvolvidas dentro daquilo que é referente ao mundo espiritual. Existem muitas pessoas envolvidas, mas poucas pessoas desenvolvidas ministerialmente, interiormente. Porque a conversão, ela não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. Conversão que começa de fora para dentro é convencimento. Você foi convencido, mas não convertido. Porque nós, todos os dias, passamos por um processo que é tão doloroso como demorado. Então Deus, Ele processa isso dentro de nós. Está aqui a nossa amiga missionária Sônia Moraes, mandando a paz do Senhor. Deus abençoe sua casa, a sua família, seu lar. Espero que esteja tudo bem e que Deus continue te abençoando e que essa palavra possa atingir o seu coração, sua casa, a sua família e o nome do Senhor sendo sempre glorificado na vida de vocês. Então nós entendemos por este texto do exílio que eles estavam com um sentimento. Veja que cada acontecimento em nossas vidas, no texto nós lemos que junto aos rios de Babilônia, ou seja, eles estavam em lugares errados. Muitas vezes, quando nós abraçamos valores, nós não estamos nos lugares que costumeiramente nós estávamos. Estamos fora do lugar que Deus tinha nos colocado. Não era para eles estarem em Babilônia, era para eles estarem em Jerusalém. Só que eles, longe, que nós chamamos de diáspora, longe do território que Deus o havia colocado, o que a Deus tinha estabelecido, eles não estavam mais nesta localidade. Então eles estavam exilados. Então muitas vezes esta crença, esses valores que nós abraçamos, nos tira do lugar que nós chamamos de Éden, ou lugar de delícia, que nós estávamos antes e agora não estamos mais, porque os valores dentro de nós há um desequilíbrio.
E quando você está desequilibrado dentro da sua crença cristã ou da sua convivência espiritual, nós entendemos pela Bíblia Sagrada e entendemos pelo texto bíblico de que aquilo que nós vivíamos, nós agora começa a padecer a necessidade de reviver de volta, trazendo sobre você aquilo que o texto diz. Junto ao rio de Babilônia, ali nos assentamos. Nós sabemos que a maior parte da vida judaica, ou da maior parte dos judeus, eles ficam em pé. Quando eles vão adorar, a maior parte da sua vida, eles ficam em pé. Eles oram em pé, eles adoram em pé. Só que aqui, quando eles se assentam com saudade da sua pátria, da sua cidade, eles estão falando que eles estão com saudade das festas principais, eles estão com saudade dos sacrifícios, estão com saudade do tempo que eles estavam, da manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, das festas principais que havia dentro da cidade de Jerusalém, das promessas de Deus sobre a vida deles. Só que agora eles estão distantes de tudo isso. Isso está gerando, Deus está trabalhando dentro deles, gerando dentro deles um sentimento de saudade. Saudade do quê? Saudade do que era, saudade do que tinha e saudade do que perdeu. Talvez neste dia de hoje, nesta tarde, você esteja com saudade, porque dentro de você, quando a saudade vem, vai gerar lembranças. E essas lembranças, ela pode ser tão positiva como negativa. E isto vai gerar dentro de você tristeza, angústia e uma saudade imensa de estar no lugar que você sempre esteve e hoje você não está mais, por uma questão de talvez de descrença ou de um valor que você abraçou, que Deus falou com você, para você não abraçar, você acabou abraçando, e você acabou tomando rumo da sua própria vida, e isto trouxe para a sua vida, trouxe para a sua vivência uma tragédia espiritual ou até mesmo um exílio, e você está preso dentro deste exílio, querendo, ansiando, desejando para que Deus se manifesta, de ouvir a voz de Deus. Só que Deus não está ausente, Deus continua lá. Deus estava em Babilônia, e é interessante, se você for olhar nos textos, no Salmo 126, você vai observar que eu disse que Deus ele pode ser passivo ou Deus pode ser ativo. Vai depender do seu relacionamento ou do seu posicionamento diante de Deus. Deus só acontece no mundo ou na minha vida, Deus só acontece no mundo ou nas circunstâncias a partir do momento que eu permito que ele aconteça na minha vida. É em mim, em você, que o amor de Deus é testemunhado. Mas isso eu permito de duas formas. Ou Deus pode ser ativo, ou Deus pode ser passivo. Porque existem três tipos de pessoas. Pessoas que vê as coisas acontecer, está inerte a isso. E existem pessoas que reclamam das coisas que acontecem. E existe a outra terceira pessoa, pessoas que fazem as coisas acontecer. Você pode viver dessas três formas: verem as coisas acontecer e ser negligente e não fazer nada, ficar debaixo de um chapéu sombreiro, ou segundo, reclamar das coisas que acontecem. Tanto a primeira como a segunda não vai acontecer nada, mas você tem que fazer as coisas acontecer. Eles estavam sentados, mas a partir do momento que os judeus sentam, isso significa perda de valores, ou abandono dos valores. Agora, a partir do momento que eu me coloco de pé, porque o texto diz em Ezequiel: ponha-te de pé, e eu falarei contigo. Pôr de pé dá uma ideia de que a pessoa está sentado ou deitado, mas isso dentro da cultura é muito mais do que isso. É resgatar os valores que se perderam, não fora de você, mas dentro de você. Existem muitos valores que nós vemos que daquela mulher da dracma perdida, que foi perdido dentro de casa, dentro de você, dentro do seu convívio,
dentro da sua vivência, da sua convivência. Agora não fique dizendo que Deus te abandonou, dizendo que Deus se esqueceu de você, dizendo que Deus não se importa com você, que Deus não está vendo um acontecimento. Isto é uma falácia, isto é uma mentira, isto é uma ação demoníaca que está querendo tirar dentro de você todos os valores que você já viveu, que você já conviveu, que você já provou do dom de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, da misericórdia de Deus. Um dos maiores acontecimentos já registrado na Bíblia Sagrada como forma de um maior, da maior, para mim particularmente, é da maior demonstração de amor como este. É do Filho de Deus, da sua morte no Calvário, da sua entrega total, do seu desprendimento, do seu envolvimento, para resgatar o ser humano de volta, para trazer, para transportar do mundo das trevas para o mundo do Filho do seu amor, para trazer de volta, colocar em atividade, mostrar o grande amor de Deus, porque ninguém teve maior amor do que esse, de entregar a sua própria vida para que o ser humano pudesse ter de volta o direito de vida eterna, para que o ser humano conhecesse o grande amor de Deus, para que o ser humano conhecesse os atributos de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Talvez você esteja neste dia de hoje, nessa segunda-feira, neste exato momento, desacreditado de tudo, de todo. Você pode estar desacreditado da igreja, você pode estar desacreditado do pastor, você pode estar desacreditado de tudo e de todos, mas uma coisa você não pode negar, que você já viveu com Deus, que você teve a experiência com Deus. Você pode estar decepcionado com o crente, você pode estar decepcionado com o irmão, com a igreja, com o pastor, com o evangelista, com quem quer que seja. Você pode ter decepcionado com tudo, mas uma coisa você não pode dizer, que você não está decepcionado com Deus, porque a sua justificativa não muda o fato de você querer justificar as coisas devido aos acontecimentos que você está vivendo. Deus não tem culpa das suas escolhas. Deus não tem culpa das suas justificativas. Deus não tem culpa dos acontecimentos que você abraça. Isso são apenas sofisma, argumentos falidos, argumentos que você se argumenta e se estabelece dentro de uma crença e coloca essa crença como fator de coitadinho, de coitadinha. É hora de você crescer, é hora de você amadurecer, é hora de você tirar o chapéu sombreiro, é hora de você começar a deixar de viver uma vida de derrota, de descrença, para você viver uma vida de conquista, porque Deus não mudou, quem mudou foi você. Deus continua sendo o mesmo, Deus continua estando no trono, Deus continua sendo poderoso, Deus continua sendo ativo, vai depender de você. Eu disse que Deus pode ser ativo ou Deus pode ser passivo. Vai depender daquilo que você abraçou, vai depender daquilo que você conviveu com Deus. O fato de você viver dentro de uma deficiência de crença não quer dizer que vai mudar a inoperância ou o poder de Deus. Deus está lá, Deus está aqui agora, Deus está aqui, pode ser ativo na sua vida, Deus pode restaurar a sua vida ministerial, Deus pode restaurar a sua família, Deus pode restaurar a sua crença. Isso não vai depender de Deus, vai depender de você, de como você se posiciona, de como você acredita, porque a Bíblia diz nos Salmos ou Provérbios, capítulo 23, verso 7, como imaginou o homem na sua alma, assim o homem é. Você vai comer daquilo que você acredita. Se você acredita que você é um derrotado, você continuará sendo derrotado. Se você acredita que você não consegue, você vai continuar não conseguindo. Se você acredita que Deus não vai se manifestar, Deus não vai se manifestar. Por quê? Porque Deus acontece no mundo a partir do momento que eu permito que Ele aconteça na minha vida, porque é em mim que o amor de Deus é testemunhado. As crenças estão estabelecidas dentro de mim, a fé está estabelecida dentro de mim, a glória de Deus está estabelecida dentro de mim, o amor de Deus está dentro de mim, porque a Bíblia diz que Paulo expressou dizendo em Romanos que ele sentia prazer nas tribulações, porque as tribulações iam gerar nele
fatores importantes na sua vida. E uma das coisas que nós vemos na vida do apóstolo São Paulo é que ele diz: eu me esqueço das coisas que atrás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Ou seja, Paulo tinha um campo de oportunidades. Deus te dá um campo de oportunidades. Deus está te dando um campo de mudança. Deus está te dando um campo de manifestação da glória de Deus na sua vida. Mas você vive dentro do campo do exílio, acreditando nessas crenças errôneas, nessas crenças de que Deus não é capaz, de que Deus não pode mudar, de que Deus não pode realizar na sua vida. Isso é uma mentira. Tome o seu posicionamento. Deus está te esperando no campo do arrependimento. Deus está te esperando no campo onde você perdeu as suas ferramentas. Levante a sua cabeça. Pare de reclamar da vida. Pare de colocar as culpas nos outros. Pare de dizer que os outros, que o culpado é fulano, é Beltrano, é Cicrano. Ninguém é culpado das suas decisões. Ninguém é culpado do seu posicionamento. Ninguém é culpado das suas crenças. Apenas Deus quer que você assuma a posição de servo. Deus quer que você assuma a posição de campeão, de conquistador, de rupernical, mais do que vencedor, porque nem os anjos, nem a altura, nem a profundidade, nem o pecado, nem a mentira, nem o diabo, nem os anjos, nem nada pode nos separar do amor de Cristo, a não ser nós mesmos. Nós somos campeões, nós somos vencedores, nós somos homens dotados de capacidade intelectual. A presença de Deus está sobre nós, o Espírito de Deus está sobre nós, a palavra de Deus está sobre nós. Nós estamos dotados e capacitados desta presença maravilhosa, que é a presença do Espírito Santo. Então pare de abaixar a cabeça, levante a cabeça, beba água no ribeiro e saia nesta tarde, nesta segunda-feira, de cabeça erguida, restaurado, capacitado com a presença do Espírito Santo. Olha que o texto diz, que o salmista diz dentro deste texto, que nós entendemos pela palavra. Isso aqui é muito forte, isso aqui é profundo, isso aqui é revelativo, isso aqui é sobrenatural de Deus para a nossa vida neste dia de hoje. Você não pode abaixar a cabeça, você não pode se deixar se levar por situações, você não pode abaixar a cabeça e achar que você está no exílio, que não tem mais solução, que tudo está perdido, que tudo está acabado em sua vida. Nada está acabado, nós estamos em construção. Não queira nascer pronto, queira estar em construção. Deus é Deus de construção. O próprio João, no capítulo 5, verso 7, Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Nunca na história se viu um Deus além dele, que trabalha para quem nele espera. Deus está trabalhando, não importa a circunstância, não importa o momento, não importa o que você está vivendo, não importa a sua vida, não importa de que modo, de que maneira que você esteja, porque Deus tem um teléus para a sua vida. Deus tem um propósito, Deus tem um desígnio. Todas as coisas que nos acontecem contribuem para o proveito daquilo que ama a Deus. Agora a grande questão está nos nossos valores que nós abraçamos. A maioria dos problemas, das circunstâncias da nossa vida está nos valores que nós abraçamos na nossa vida. Eu não sei o que você tem abraçado, só que eles estavam dentro do exílio, eles estavam nessa crença errônea, como nós falamos aqui, que depois do exílio o povo estava em crise de identidade, crise religiosa. Esta crise causou nele, muitos acreditavam que Deus não havia abandonado a própria sorte, e pois todas as suas promessas haviam caído por terra. Grande parte do povo, a terra, o templo e seu culto havia sido destruído. Outros acreditavam que a desgraça era um castigo de Deus pela infidelidade do povo, e outros ainda continuavam acreditando que, apesar da destruição, Deus poderia fazer um novo céu e uma nova terra. Então você vê aí que os tipos de crenças que existia dentro do povo, do coração deste povo, ou seja, é uma questão de crença, é uma questão de acreditar. Você come, você vive daquilo que você acredita. Por isso que nós devemos profetizar constantemente, porque Deus, ele é poderoso para mudar situações, Deus é poderoso para mudar circunstâncias, Deus é poderoso para mudar a circunstância da vida. Nós estamos aqui por um propósito. É bem certo que, como Paulo expressou em Atos dos Apóstolos, que Deus por um homem fez os seus tempos de determinação, de tempo de vivência aqui na terra. Então há um tempo de você nascer, há um tempo de você viver e há um tempo de você morrer. Mas enquanto nós estamos vivos, Salomão disse, ainda há esperança. Ainda que a árvore seja cortada, todavia ela nascerá como diz nos Salmos, nos ribeiros de águas. Ainda que você esteja nessa situação, acreditando que tudo está perdido, que você não vê mais solução mais em nada, mas isso é uma falácia. Olha que o texto nos Salmos 126 fala a respeito disso. Isso é muito forte, isso é muito importante na nossa vida.
na nossa vida e no nosso coração. Isto aqui é uma mensagem de Deus para nossas vidas, para nossa segunda-feira ser abençoada, porque muitas pessoas dizem: eu odeio a segunda-feira, eu não gosto da segunda-feira, a segunda-feira é o dia mais cansativo, eu não gosto da segunda-feira, a segunda-feira me traz muito estresse. Você está profetizando isso para a sua vida, você está gerando isso como uma crença para a sua vida, para o seu viver diário. Não, nós somos vitoriosos todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, nós estamos todos os dias vitoriosos, não por causa do dia, mas por causa que nós temos um Deus que está sentado no trono. É Ele que governa, é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que lapida, é Ele que faz acontecer em nossas vidas todas essas mudanças, todas essas circunstâncias que acontecem em nossa vida. É porque Deus quer ensinar a você uma lição, porque você está preso dentro da sua própria crença. Você criou um clima para o seu momento, você criou uma crença para dentro de você e você começa a viver essa crença dentro de você. Então, quando nós não acreditamos aquilo que é nosso por herança, nós vivemos dentro dessa deficiência, onde opera a incredulidade e a inoperância de Deus, porque Deus vive dentro do campo do invisível, do incrível e do impossível para a sua vida. Então veja o que o texto diz no Salmos 126, o próprio Deus dizendo, quando o povo estava cativo e Deus se manifestou, agora uma nova mudança na vida do povo. Eu quero profetizar na sua vida nessa segunda-feira que Deus está mudando algo dentro da sua casa, que Deus está mudando algo dentro de você. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa vitória, que Deus está descendo dentro da sua circunstância, que Deus está descendo dentro dessa situação, dentro deste momento que você está vivendo. Deus está mudando a sua história nesse dia de hoje. Deus está mudando a sua crença, a sua crise existencial. Nada pode impedir. O profeta Isaías disse: antes que houvesse dias, eu sou. Antes que houvesse dias, ou antes que houvesse acontecimentos, antes que houvesse qualquer circunstância na sua vida, antes que houvesse essa crise, antes que houvesse essa segunda-feira, antes que houvesse a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, antes que o mundo fosse criado, o próprio Deus está dizendo: eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Ou seja, nada foge do golpe de vista de Deus. Deus está vendo todas as coisas. Antes que houvesse dia, eu sou. E operando eu, quem impedirá? O próprio Deus está dizendo isso. Quem pode impedir o meu operar? Não existe capeta, não existe diabo, não existe circunstância, não existe momento, não existe nada que possa parar o operar de Deus na sua vida, na sua história, na sua chamada, no seu ministério, na sua igreja. O que Deus está fazendo, nós precisamos entender que tudo tem um tempo determinado por Deus e que todas as coisas que nos acontecem contribuem para ensinar nós uma lição diante dessa circunstância, diante desse exílio. Olha como isso é tremendo. Eles estavam no exílio, só que o texto vai dizer que eles sentiram um sentimento. Sentimento de quê? De saudade. E este sentimento de saudade começou a gerar neles lembranças. Isso é forte demais. Começou agora Deus entrar dentro dos acontecimentos e começou Deus a ativar a mente deles. E eles começaram a ter lembrança. Ou seja, Deus estava chegando para ele. Uma das maiores coisas que a Bíblia trata é de lembrança. Por isso que em Apocalipse está escrito: lembra-te. Lembra-te do quê? Lembra-te de onde você caíste. Lembra-te. Ou seja, Deus nesta tarde está dizendo para você: lembra. Lembra disso. Lembra daquilo. Lembra de quando eu te batizei com o Espírito Santo? Lembra de quando você desceu nas águas? Lembra de quando você estava numa dificuldade dentro da sua casa e eu mudei a situação? Lembra de quando você vivia uma deficiência na sua vida sentimental? Eu mudei o curso da história. Lembra de quando você dormia naquela localidade e eu te tirei de lá? Lembra de quando você era mendigo e eu mudei a sua sorte? Lembra de quando você era drogado? Eu mudei a sua sorte. Lembra de quando você vivia na mesa do baralho, da jogatina? Lembra de quando você vivia na madrugada, na prostituição? Lembra de quando você vivia pelas madrugadas querendo a mudança, a transformação da sua vida? Lembra-te disso. Olha o que eu fiz, olha para trás, olha tudo isso para trás. E agora olha quem é você hoje. Olha, lembra quando você estava preso, quando você estava na cadeia, quando você passava a madrugada na biqueira, na droga, fazendo aquelas coisas. Lembra-te. Deus está mandando você lembrar. Lembra-te.
e olha quem é você hoje. Olha o quanto eu trabalhei na sua vida, olha o quanto eu mudei, olha o quanto eu transformei a sua história, olha o quanto eu transformei a sua vida. Deus está dizendo nesta tarde, tem muitas pessoas que estão vivendo dentro da igreja, estão desacreditados, fica lembrando do passado. O seu passado pode te servir de referência, mas nunca servir de residência. Você não mora no seu passado. A Bíblia diz, esqueça das coisas do seu passado, porque eu faço nova todas as coisas. Paulo dizendo, torna a repetir isso, Paulo diz, eu me esqueço das coisas que atrás ficam. Paulo apanhou, recebeu chicotada em sua vida. Paulo viveu uma vida por causa do evangelho, mas ele disse, eu me esqueço dessas coisas, porque Deus tem muitas coisas para mim ainda, Deus tem muitas coisas para mudar na minha vida ainda, Deus tem muitas coisas preparadas para ainda. Para de reclamar da sua vida, faça não como aquele primeiro que vê as coisas acontecer e não faz nada. Existe o segundo grupo que reclama das coisas que acontecem, achando que reclamar vai mudar a sua situação, achando que murmurar vai mudar a situação, achando que ficar murmurando, achar que ficar fazendo chantagem com Deus, de coitadinho e coitadinha. Para de ser um coitadinho, para de reclamar, para de se considerar um coitadinho de mim. Deus não olha para mim, Deus não está me vendo. Isso é crenças de pessoas imaturas, de pessoas insensíveis à voz de Deus, sabendo que Deus criou o universo, Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou todas as coisas, e para Deus não existe o impossível, para Deus todas as coisas são possíveis. Se você está viva hoje é porque você não chegou aonde deveria chegar. Se você está hoje aí, aonde você está, é porque é um processo na sua vida. Para de começar a indagar a Deus acerca das coisas que acontecem no seu cotidiano, acerca das coisas que acontecem em volta de você, na sua trajetória de vida. Tudo que Deus faz porque tem um propósito. Tudo que Deus faz é porque Deus tem um trabalhar na nossa vida. E muitas coisas acontecem na nossa vida, não é porque que Deus permite, é porque nós abraçamos muitas coisas que não é para abraçar, é porque nos relacionamos por quem não é para se relacionar, é que colocamos pessoas na nossa vida para quem não é para colocar, porque Deus ele trabalha com propósito. Se pessoas saíram da sua vida, para de reclamar das pessoas que saíram, comece a glorificar das pessoas que estão chegando, do relacionamento novo, do lugar que você está, das oportunidades que você perdeu, que foram embora da sua vida. Para de viver o seu passado, comece a viver o seu presente, comece a viver as coisas que Deus está colocando na sua vida, as coisas novas que estão chegando, os relacionamentos que estão chegando na sua vida, porque Deus é Deus de coisa nova. As pessoas que foram embora da sua vida, as pessoas que não fazem mais parte da sua convivência, as pessoas, as oportunidades que você teve lá no passado e hoje você não tem mais, você tem que entender que é um novo na sua vida, que é um tempo novo, é um tempo de maturidade, é um tempo de crescimento, é um tempo de envolvimento, é um tempo de mudança para a sua vida, porque Deus quer fazer algo novo neste ano. Deus ainda o ano não terminou, Deus está projetando coisas novas, Deus está projetando um novo na sua vida. Você precisa entender isso, você precisa amadurecer, você precisa crescer, você precisa de ter essa mente infantil que você está vivendo, você precisa ter uma experiência nova com Deus. Deus tem uma nova coisa para a sua vida, Deus tem uma nova coisa para o seu viver. Abrace o novo de Deus para o seu dia, nesse dia de segunda-feira. Parece que esse dia, talvez você acordou acreditando que o dia acordou com o pé esquerdo. Pare de acreditar nessas crenças errôneas do passado, das coisas do arco da velha. Comece a acreditar nas coisas que Deus projetou para o seu viver diário. Comece a abraçar as coisas novas para o seu viver, para o seu diário, porque a experiência com Deus é muito mais do que o momento. Experiência com Deus é muito mais do que o que você está vivendo. Experiência com Deus é um estilo de vida, é uma vivência diária, é um novo a cada dia, é uma experiência nova a cada dia. Não importa a circunstância, o momento, a situação que você esteja vivendo, se seja financeira, seja emocional, seja espiritual, o que importa é o momento agora, é o que você pode fazer neste momento, porque você está com vida, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem Deus a seu favor, você tem o Espírito Santo, você tem a oração, você tem as ferramentas para trabalhar. Então muda esse ambiente, não é um ambiente que tem que mudar você, você não é um camaleão que vive segundo o ambiente. Eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, você não pode se comportar dessa maneira, você não pode aceitar. A Bíblia diz que Ana estava dentro de uma vivência onde ela não poderia ter filho, só que Ana não se conformou. Quem se conforma se estagna, quem se conforma se paralisa, quem se conforma vive somente aquele momento, mas nós não podemos se conformar. Ana disse, eu não se conformo a viver este momento. Sabe o que Ana fez? Ana foi para o sacerdote, Ana foi para o templo falar com Deus, e quando ela estava orando, quando ela estava buscando, a Bíblia diz que o sacerdote veio até ela e considerou ela como uma mulher embriagada. As circunstâncias, as pessoas começam a olhar você por fora, mas a partir do momento que você vai para o templo, você vai buscar quem pode fazer, você vai buscar quem tem
graça para te dar. Quem tem poder para mudar a tua situação, ele se manifesta no momento que você mais precisa. Só que ela diz: não, eu não estou embriagada, eu não aceito essa situação, eu não estou embriagada. Você está vendo eu conforme a vista, mas algo está para acontecer na minha vida, algo vai acontecer. Eu sei que meu Redentor vive, eu sei que ele vai se levantar nessa situação, eu sei que ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus vai se manifestar nessa situação, Deus vai mudar o meu quadro de vida, Deus vai mudar a minha história, Deus vai mudar essa situação, e eu vou ver que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu penso, que eu acredito, porque Deus é poderoso. Ele está sentado no trono, e nessa segunda-feira ele é poderoso para mudar a sua história, mudar a sua vida, ao ponto que o sacerdote olhou para ela e disse: vai, e o Deus de Israel conceda a sua petição. Eu estou dizendo e profetizando na sua vida nesta tarde: vai, porque o Deus de Israel vai conceder a sua petição. Ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua sorte, ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua família. Toda quebra de maldição seja quebrada nesta tarde, todo mal seja repreendido sobre a sua vida, toda descrença, todo desânimo, toda falta de apetite espiritual seja quebrado nesta tarde, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu profetizo a vitória, eu profetizo a bênção sobre a sua vida. Se você acredita, pode dar um amém por trás desta live, por trás dessa aleluia, por trás dessa rede social. Eu quero profetizar para você dizendo: levante a sua cabeça, porque Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida. Você vai provar o melhor de Deus, você vai provar coisas que seus olhos não viu, seus ouvidos não ouviu e não subiu ao seu coração. É o que Deus tem preparado para a sua vida. Então glorifique a Deus nesta tarde, porque é tarde de você provar o melhor de Deus. Não abaixe a cabeça, não fique nesse marasmo. Saia de casa, tome um banho, vista a melhor roupa na sua vida, coloque a sua vida em atividade, porque Deus quer ver você de cabeça erguida. Deus não quer ver você deitado numa cama lamentando, até mesmo dando lugar para depressão. Deus não tem um negócio com você nisso. Então levante a sua cabeça, porque Deus tem o melhor para a sua vida, e você vai cantar o hino da vitória, vai testemunhar esta vitória sobre a sua vida, e vai dar um culto de ação de graça, porque Deus, ele é capaz de fazer muito mais do que nós imaginamos em nossa vida. Veja que o texto diz, vamos ler este texto aqui, que é o texto de Salmo 126. Olha como que Deus restaura, olha como que Deus modifica e transforma a vida. No Salmo 126, o povo retorna do cativeiro e se regozija, ou seja, e se alegra constantemente. Por quê? Porque Deus é Deus de resgate. Deus nesta tarde está resgatando aquilo que se perdeu na sua vida. E é interessante nisto aqui que em Apocalipse a Bíblia diz que João olhava e viu como uma voz de trombeta, e toda vez que a trombeta é tocada, a palavra trombeta no hebraico é chamado de Iovel. Iovel quer dizer trazer de volta ao estado original. Ou seja, eu não sei o que se perdeu na sua vida, eu não sei o que foi embora, eu não sei o que você está lamentando, mas eu quero te dizer que a trombeta de Deus está tocando nessa segunda-feira para dizer para você: Iovel, Deus vai trazer de volta ao estado original. Eu não sei como você era antes espiritualmente, eu não sei como você era antes materialmente, eu não sei como você era antes na sua vida pessoal, mas uma coisa eu sei, que a trombeta de Deus vai tocar sobre a sua vida, para Deus trazer de volta o tempo de mudança que se perdeu na sua vida. Talvez você esteja como este povo de Israel, exilado, saudade do que era, do que tinha, do que se perdeu, mas eu sei que aquilo que era, que tinha, que se perdeu, vai voltar para a sua vida de volta, e você vai mudar a sua crença, o seu modo de viver, porque o texto vai dizer ainda mais: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, aos que voltavam para Sião eram como aqueles que sonhavam, ou aqueles que sonham. Ou seja, continue a sonhar de volta, porque Deus vai trazer de volta, aleluia, os sonhos que havia no seu coração, que se perderam, as crenças que existiam dentro de você. Ou seja, Deus está mandando você sonhar de volta. Sonhe, ouse sonhar. Você nunca vai além do seu sonho, você nunca vai além do seu sonho. Então ouse sonhar nessa segunda-feira, ouse sonhar com aquilo que você acredita e que você apagou da sua vida, que você deixou morrer dentro de você. Ouse a sonhar, porque você não vai além do seu sonho. Se você não sonhar, ninguém pode sonhar por você. É você que acredita, é as crenças que você abraça que faz de você quem você é o lugar que você habita que faz de você quem você é. Então pare de acreditar nessas crenças errôneas e comece a sonhar de volta.
comece a acreditar de volta, comece a sonhar de volta, porque Deus quer que você sonhe com coisas grandes, sonhe com sua igreja grande, sonhe com seu ministério grande, sonhe que você, aleluia, vai atingir muito mais além daquilo que você possa imaginar, porque a crença está dentro de você, é você que limita você mesmo dentro da sua crença, dentro do seu estabelecimento, dentro da sua própria vivência e da sua vida. Apague isto, apague o passado, apague as coisas que destroem a sua vida e torne a voltar àquilo que tem princípio, aquilo que Deus colocou para você, continuar sonhando. Volte de volta ao lugar original que Deus estabeleceu a sua vida, volte a orar novamente, volte a buscar novamente, volte a ler novamente, volte às madrugadas para orar, para buscar, para interceder, para visitar, visite as pessoas que fazem bem para a sua vida, vai nos lugares que edifica a sua vida, se envolva com as pessoas que realmente têm valor para acrescentar na sua vida, não se envolva com pessoas que destroem seu projeto de vida, mas se envolva com pessoas que realmente têm aquilo para te oferecer. A Bíblia diz: anda com sábio e se tornará sábio. Se você anda com pessoas que te degride, se você anda com pessoas que não te valoriza, se você anda com pessoas que não tem nada a acrescentar para a sua vida, você só vai te diminuir a cada dia. Mas ande com pessoas que realmente têm aquilo que para oferecer para você, pessoas que realmente têm uma vida com Deus, pessoas que realmente têm valores na sua vida, pessoas que realmente têm valor, têm moral, têm caráter, pessoas que não fazem parte do seu cotidiano, que não querem ver você crescer, que não querem ver você se desenvolver, que não querem ver você melhor. Essas pessoas apague, delete da sua vida espiritual, da sua vida ministerial. Ande com pessoas que fazem você viver uma vida sobrenatural com Deus. Vai nos lugares. Mike Murdock diz uma frase que é muito interessante: nunca vai no lugar que você nunca vai no lugar que você não é honrado, porque lá você será tolerado em vez de honrado. Vai no lugar que você realmente sabe que você vai ser honrado, mas nunca vai nesse lugar que você vai ser tolerado, porque as pessoas muitas vezes vai em lugar e de repente quando vai nesses lugares, que quer que seja igreja, qualquer lugar, localidade que ela vai, lá ela não é honrado, lá ela é tolerado. Mas não vai no lugar que você é tolerado, vai no lugar que você é honrado, porque o melhor de você vai aparecer, porque a Bíblia diz a respeito disso, que a gente pode dar aquilo que a gente tem, mas ninguém dá aquilo que não tem. Tem várias pessoas que não têm valor nenhum em sua vida. Existem muitas pessoas que querem construir os outros, mas estão construídas dentro de si mesmo, não tem valor em si mesmo, perderam os seus valores no caminho, estão como aquela mulher com a dracma perdida dentro de casa, perderam os valores na família, perderam o conceito cristão, perderam o temor de Deus, vive uma vida dúbia, vive separada de Deus, vive uma vida, não sabe se vive para o mundo, se vive para a igreja, não sabe se uma hora está na igreja, se uma hora está no mundo, porque essas pessoas não têm compromisso com as coisas de Deus. As coisas de Deus não é de qualquer forma, as coisas de Deus é santa, as coisas de Deus é envolvimento. Nós temos que acreditar e separar, por isso que a palavra santo significa separado das coisas do mundo, dos valores que causam dano, prejudica a moral, a família e essas coisas desse tipo. Olha que o texto ainda diz mais, no verso 2: e a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por este. Olha como isto é profundo. Ou seja, Deus arrancou de volta, trouxe de volta, colocou um novo cântico na boca, trouxe alegria para eles, trouxe de volta aquilo que se perdeu, colocou alegria. Eu quero profetizar que nessa segunda-feira Deus vai trazer de volta, haverá um novo cântico, haverá um novo cântico na sua língua, na sua boca. As pessoas que te via de uma forma vai começar a ver de outra forma e vai dizer: verdadeiramente Deus é Deus, porque Deus mudou a vida dela. E você servirá de testemunho para muita gente, você servirá de testemunho para muitas pessoas que estão desacreditadas de que Deus ainda é capaz de fazer, que Deus é capaz de operar, porque Deus vai colocar um novo cântico na sua boca. O verso 3 ainda diz: sim, grandes coisas fez o Senhor por este, e por isso estamos alegres. Ou seja, pessoas vão se alegrar por causa da sua situação. É por isso que Paulo diz: alegrai com os que se alegram e chorar com os que choram. Existem muitas pessoas que não sabem o que é chorar com os que choram. Existem muitas pessoas que não sabem o que se alegrar com os que se alegram. Por quê? Porque talvez você pergunte para mim: por quê? Porque são pessoas invejosas, porque são pessoas que não têm capacidade de conquistar, pessoas que não têm capacidade de ir para cima, de fazer o espaço dela, de conquistar, porque reino de Deus não é para se dividir, reino de Deus é para se construir, reino de Deus é unidade. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. Eu quero ver a sua vitória, eu quero ver a sua mudança, eu quero ver a sua transformação. Eu vou chorar com você, eu vou se alegrar com você. Por quê? Porque eu sei que você passou por um momento difícil, mas eu sei que esse momento difícil que você está passando na sua vida não é um momento que vai durar eternamente, é apenas um momento. O vento vai passar, você vai cantar do outro lado e vai dizer que só o Senhor é Deus, porque Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua família, Deus vai mudar o seu ministério, Deus vai mudar, e um novo cântico vai vir sobre a sua casa, sobre a sua família, e eu vou te alegrar e vou dizer do outro lado: Deus verdadeiramente fez na vida dele, Deus fez verdadeiramente na vida dela. Eu vou só cantar e dizer: só o Senhor é Deus por esta obra.
palavra. Só o Senhor é Deus por esta vitória. Só o Senhor seja glorificado por todas as coisas que Ele tem feito na vida deste povo. Deus é poderoso, então levante a sua cabeça, não tire, aleluia, a visão do eterno. Não tire, levante a sua cabeça, olhe para o autor e consumador da sua fé e acredite, porque está escrito aqui: grandes coisas fez o Senhor por isso estamos alegres. Faz-nos regressar às correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Ou seja, hoje você pode estar chorando, mas amanhã o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E esta manhã, a segunda-feira é para você. Essa segunda-feira é uma segunda-feira de alegria, é uma segunda-feira de resposta, é uma segunda-feira de mudança, é uma segunda-feira de transformação. Então levante a sua cabeça, porque grandes coisas vai o Senhor fazer por você nesse dia de hoje. Eu acredito e profetizo sobre a sua vida no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa também aqui nesta tarde nosso amigo aí Davi Corace, Deus abençoe sua vida. A nossa irmã Carmen Regina, Deus abençoe. A minha digníssima esposa, a Joyce, Deus abençoe grandemente a sua vida. A todos que estão aí ligados a esta live profética para a vida de todos vocês aí, que essa segunda-feira seja uma segunda-feira de mudança de crença sobre aquilo que Deus é, porque espiritualidade, ou melhor, identidade espiritual não é aquilo que nós somos em Deus, é diferente, é aquilo que Deus é em nós. Existem muitas pessoas que estão aí, que pregam, que ora, que faz, que acredita que Deus faz na vida dos outros, mas não acredita que faz na vida dela. Isso é uma crença errônea, porque antes de Deus fazer na vida dos outros, você tem que acreditar que Deus é capaz de fazer na sua vida, antes de você acreditar que Deus pode fazer na vida dos outros, porque, ou seja, você está em crise de identidade, você está em crise de crença, você está numa crise religiosa dentro consigo mesmo. Você crê que Deus faz na vida de todo mundo, mas você prega, você fala que Deus faz na vida dos outros, mas você mesmo não acredita que Deus é capaz de fazer na sua própria vida. Sabe o que é isso? Isso é uma farsa, isso é uma mentira, e Deus não trabalha com esse tipo de crença. Deus trabalha com fé, porque Deus se move pela fé, e a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, da prova que se espera. E a Bíblia diz ainda mais que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daquele que o busca, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não pode agradar a Deus. Então pare de pregar na vida dos outros aquilo que você não acredita que Deus é capaz de fazer dentro da sua casa. Pare de profetizar na vida dos outros aquilo que você não acredita que Deus é capaz de fazer na sua história e na sua vida. Então, neste momento, é mudança de atitude, mudança de crença, mudança de mente. É o que o grego diz que é metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente, mudança de transformação, mudança de pensamento, expansão de mente, ou seja, uma mente nova. Por isso que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar. Veja bem, primeiro, para você experimentar alguma coisa, você tem que mudar a sua mente. Você quer experimentar as coisas de Deus, mas não quer mudar a sua mente, quer continuar na sua velha crença, no seu modo de pensar, no seu modo de ver. Não é da sua forma, é da forma de Deus. Não é do seu meio da forma que você pensa, é da forma de Deus. Mas para isso tem que haver uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, uma crença estabelecida em Deus, uma mudança em Deus, um conceito, porque não dentro do seu conceito, não dentro da sua crença, não do jeito que você pensa, do que você imagina, não, mas do princípio e do jeito de Deus. Se você quer ver as coisas de Deus acontecer na sua vida, primeiro, mude a sua mente. A transformação, antes de acontecer fora de você, tem que acontecer dentro de você, porque você recebe aquilo que você acredita, você atrai aquilo que você estabeleceu para a sua mente. Então, estabeleça limite de crença, estabeleça limite daquilo que você acredita de que vai acontecer na sua vida, porque num período bem próximo, Deus é poderoso para fazer, porque Deus tem urgência de salvar. Pare de viver esse mundinho ridículo que você vive, esse mundinho sem vida, sem esperança, sem alegria, só lamentando da vida, nesse muro de lamentação que você se encontra lá em Jerusalém. Saia deste muro de lamentações, vai para o princípio que Deus estabeleceu para a sua vida, o novo de Deus nessa segunda-feira. Eu quero que todos sejam abençoados na pessoa bendita de Jesus Cristo. Medite sobre isso no Salmo 126, e a Bíblia diz ainda mais no capítulo 6, diz assim: aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, há uma recompensa para aqueles que se humilham, há uma recompensa para aqueles que buscam a presença de Deus, porque Deus é fiel. Deus, uma das características do seu caráter é chamado de fidelidade. Deus coroa a fidelidade. Se você tem um princípio de se humilhar diante
como a Bíblia diz, humilhar-vos perante a potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Deus, nessa segunda-feira, Ele é poderoso para exaltar a sua vida. Vem conosco, dando glória. Que Deus abençoe todos vocês. Rogo as orações de todos. Que nessa segunda-feira seja uma segunda-feira produtiva, com toda sorte de bênção. A bênção que enriquece e não acrescenta dores. A bênção recalcada, sacudida e transbordando, seja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família nesse dia de hoje e nessa segunda-feira. Aquela bênção que é a bênção da mão ativa de Deus, a mão que Deus mais utiliza, que está estendida para abençoar o seu povo. Por isso Isaías disse que a mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida para abençoar todos aqueles que acreditam e que é fiel ao Deus eterno. Que Deus abençoe a todos vocês nesta tarde, uma segunda-feira de bênção e de paz. Rogo a oração de todos vocês para a minha casa, meu lar e a minha família, para que juntos podemos continuar construindo no reino de Deus, fazendo discípulos, discipulando, fazendo aquilo que nós sabemos fazer de melhor e amamos o que fazemos, porque quando amamos o que fazemos, o melhor de nós aparece e o pior de nós desaparece. Por isso, se você não ama aquilo que você faz, você é perigoso. Se você deixa de fazer aquilo que você ama, vai morrendo um pouquinho de você. Mas quando você faz aquilo que você ama, o melhor de você aparece e você multiplica, porque Deus tem prazer de ver as coisas crescendo. E nesse dia de hoje, Deus vai fazer multiplicar e crescer na sua vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço da minha família, do meu lar e da minha casa. Conte conosco nas orações e precisando estamos aqui para aconselhar, para dar a palavra de vitória sobre a sua vida, porque somos construtores de valores. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, graças a Deus por tudo isso. Deus abençoe a todos vocês, uma segunda-feira de muita paz, de alegria e de mudança. Eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Shalom a todos vocês.